Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre tendências para o mercado pecuário. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para a gente falar sobre essas tendências do mercado pecuário para a bovinocultura de corte, convidamos Antônio Schacker, ele que é diretor do Instituto Integra. Seja bem-vindo, Antônio. Eu que agradeço o convite, Natália, muito bom estar aqui. Muito bom ter você com a gente aqui também. Todo mundo gosta de ouvir perspectivas, né, tendências de futuro para conseguir se planejar. Então, queria que você trouxesse aqui informações iniciais de qual a sua visão sobre as perspectivas para esse mercado. Ah, que legal. Não dá para separar a tendência do mercado pecuário da tendência do que acontece no mundo. Então, quando a gente faz um recorde do que está acontecendo no mundo, a gente está vivendo o chamado super ciclo tecnológico. É muito claro que o mundo nunca mudou tão rápido e em menos de 20 anos o mundo como a gente conhece hoje, por exemplo, vai estar irreconhecível. Então, dando um exemplo, é bem provável que a gente vá se despedir do nosso telefone celular. Falar, mas como assim? Né? Não vou ter mais o celular? Não vai ter. Porque o óculos, o anel, o relógio e provavelmente o implante vão substituir a função do telefone celular. Então, esse mundo que está numa transformação imensa, ele está causando transformação na forma com que as pessoas reconhecem o próprio mundo. E outra coisa que isso acaba acontecendo é uma mudança de gerações. Se a gente olhar hoje, por exemplo, a pecuária, a gente tem pelo menos 3 gerações liderando a atividade pecuária. A gente tem o mais velho, chamado Baby Boomer, que são aquelas pessoas que foram até 65 aproximadamente, meados dos anos 60. Depois a gente tem dos anos 60 até final dos anos 70, início dos anos 80, que é uma outra geração chamada X. E depois a gente tem a geração Y, os milênios. Então a gente está falando de 3 gerações que lideram a atividade pecuária. Se a gente olha pela perspectiva do mais velho, aquela pessoa que são os avós eventualmente hoje, essa pessoa ela abriu área, ela formou pasto, ela fez estrada, ela fez ponte, ela construiu igreja, ela fez escola, então ela abriu o Brasil, ela fez ela era um outro país. Eu até brinco que essa geração mais velha não conseguia comprar uma maçã porque não tinha maçã para vender, né? Não tinha estrada, não tinha energia, não tinha telefone. Então eles têm uma perspectiva do mundo, uma perspectiva onde precisa se trabalhar muito, onde guardar é muito importante, onde o crescer, construir foi dessa geração. Aí depois vem a geração seguinte, X, que quis melhorar aquilo que o pai estava fazendo. São as pessoas em torno de 50 anos hoje. Mas aí depois vem a geração que está liderando hoje, que na infância, na juventude, já tinha internet. Mesmo era uma internet rudimentar, mas já tinha internet, então já vê que era um mundo diferente. Então a velocidade com que as novas gerações percebem o mundo é muito diferente. E agora chega essa geração mais nova que vai assumir e vai liderar as fazendas. Diferente do pai e do avô, que tem uma relação muito próxima com aquela fazenda, que abriu a fazenda, que comprou a fazenda, essa nova geração não foi criada mais ali na roça. Ela é menos complacente com baixo desempenho econômico. Infelizmente, as fazendas do Brasil, grande parte delas, na média, não remuneram um ativo, ou seja, a quantidade de dinheiro que a família tem investido na fazenda não dá o retorno que poderia. Como o pai e o avô gostam muito da fazenda, isso é importante, mas é muito, porque a gente gosta muito daqui. O mais novo não, falou, não, essa fazenda tem que dar dinheiro. E essa perspectiva, principalmente na pecuária, faz com que a gente vai passar por uma mudança muito importante. E na pecuária brasileira, a grande mudança é a produção com orgulho da produção em pastagem. Porque o modelo de produção baseado no fundamento da pastagem é uma produção economicamente mais viável, é uma produção, quando eu falo pasto de qualidade, isso não significa que não vai ter confinamento, não vai ter terminação intensiva a pasto, mas a gente vai ter aí fazendas onde não serão aceitos pastos degradados, pasto rapado, pasto com erosão, falta de comida na seca e assim por diante. Então, nesse contexto, a gente vai ter uma mudança muito importante do aumento de produtividade em ambiente pastoril por 2 motivos. O primeiro, para aumentar a produtividade. Segundo, para aumentar a rentabilidade, que é o modelo mais econômico. Infelizmente, na última safra,
23, 24, 53% das fazendas de pecuária tiveram prejuízo. Mesmo assim, sendo uma safra difícil, as fazendas profissionais chegaram a ganhar R$8.000 por hectare, enquanto a média histórica, digamos assim, das boas fazendas está em 1.500. Então acontece que não dá para falar que eu tenho pecuária, tenho um bom negócio ou um mau negócio. Existem boas fazendas de pecuária e fazendas que não são boas. E aí a gente vê pela perspectiva, Natália, que não se trata da fazenda ou da pecuária, se trata da liderança das pessoas. Então, primeira perspectiva de tendência, a gente vai precisar produzir mais. Só que produzir mais com margem. Para produzir mais com margem, a gente vai precisar produzir com muito orgulho das pastagens, que é o modelo de produção brasileiro. O modelo mais insumificado ou ultra insumificado, ele tende a ser mais caro. Segundo componente importante, essa nova geração, ela vai trabalhar olhando muito para as questões de sustentabilidade e bem-estar. A gente não deve aceitar, nenhuma das gerações, obviamente, mas isso é mais pronunciado agora, produções com elevadas emissões de gases de efeito estufa. Então a gente quer produzir, e essa é a grande vantagem da pecuária. A pecuária ela pode produzir balanço negativo de emissões. Então não é só produzir carne, mas é produzir carne preservando o meio ambiente e principalmente fazendo produções net zero. Para que isso aconteça, a gente tem que aumentar a matéria orgânica do solo. E com isso a gente tirando o carbono da atmosfera, pondo no solo. O carbono no solo é maravilhoso porque ele vai aumentar a produtividade. Junto com isso, a outra tendência que a gente tem uma tendência das novas gerações buscarem mais lucro do que as anteriores. Vamos buscar mais lucro em ambiente pastoril de pastagem, que é o modelo brasileiro. O terceiro vai ser de forma sustentável, ou seja, pasto rapado, degradado com erosão, isso tende a diminuir, que é uma excelente notícia. Existe um outro elemento que são fazendas semi-autônomas e sensorizadas. A gente sabe que com a mudança das gerações, o interesse em estar e ficar na fazenda é diferente dos antigos. Se hoje a gente precisar, por exemplo, vamos imaginar que a fazenda tem uma mata e entraram lá 23 novilhas na mata da fazenda. E precisa tirar as novilhas do mato. O mais antigo tinha habilidade com isso. Ele entrava no mato, ele levava um cachorro e tirava aquele gado. Os mais novos nem sabem fazer esse tipo de coisa. Então tem que acontecer que esse gado nem vai precisar mais, não vai poder entrar no mato, por exemplo. Então a fazenda tem que ser pensada de uma forma. Com a revolução tecnológica e sensorização, a gente vai ter coleta de dados, por exemplo, autônomas. Então isso já existe, a nossa empresa inclusive já faz isso. A gente coleta dados de sal mineral, se o gado lambeu sal ou não, se tem água ou não no bebedouro, que se essa água está limpa, se essa água está suja. Tem uma câmera que chega a fiscalizar 70 hectares e conta o gado nesses 70 hectares. E existem dispositivos que aumentam e mudam a cerca, então levantam a cerca para o gado poder passar. Então a pecuária ela vai ser muito mais inclusiva. Por quê? Porque eu não preciso mais daquele vaqueiro super experiente, o seu tiãozão, que antes a gente precisava achar ele e abrir, porque ele não tem mais, ele se aposentou, as gerações mudaram, eu brinco, mudou o material com que as pessoas são feitas, isso é natural. Então as fazendas elas vão ser muito mais sustentáveis, muito mais produtivas em pastagem, serão fazendas semi-autônomas que vão ajudar a gente ter outros níveis de capacidade de gestão. Imagina que legal a gente poder, de acordo com a câmera que está fiscalizando os animais, que está monitorando, a gente espera que um bovino de corte ande até no máximo por dia 1,4 quilômetros. Porque a gente não quer que ele ande muito, o animal tem que... Quem tem que correr, somos nós, não é? Então quem tem que correr e caminhar é a gente. Mas o animal, ele... E por que a gente quer que ele ande menos? A gente quer que tenha pasto suficiente, comida o suficiente para ele andar pouco. Se o animal está andando muito mais que 1,4, 1,5 km por dia, e uma fazenda ruim, o animal chega a andar 3 km. Coitadinho, tentando comer o pasto que não tem, então ele vai andando. Perda de ineficiência. E é uma perda enorme, assim, de eficiência. Então, com esses novos modelos, ou com essa nova pecuária, a gente vai conseguir reconhecer se está tudo bem ou não. Vou dar um outro exemplo que também está acontecendo. Nós sabemos que o animal ele tem um período de pastejo, vai lá, por exemplo, de 8 a 10 horas que ele vai pastejar. Mas que nos tempos, o momento mais quente do dia, ele tem que estar deitado ruminando, é do bovino, né? Se for 11h30 da manhã e tiver, sei lá, 32 graus ou 36 graus, e os animais ainda estiverem de pé,
tentando comer, é um péssimo sinal, porque a gente espera que os animais estejam deitados já remoendo ou ruminando nesse horário. Então, a tecnologia vai ser o que eu chamo da linha do olho. O mais antigo, ele era muito experiente. Eu brinco assim, o seu tião chegava num lote e já sentia falta, tá faltando a vaca tal. Essa vaca, o bezerro dessa vaca tá faltando. Ele entendia da pastagem, entendia da água. As percepções mudaram, né? Completamente. Ele sabia quando ia chover e quando não ia. Então você tinha uma pessoa com muito mais sensibilidade. Ele obviamente não tinha formação acadêmica, ele não era, possivelmente até era semi-analfabeto, não analfabeto, mas o conhecimento da vida era muito grande. E a gente foi perdendo ao longo dos anos essa visão. Eu brinco que quando a gente parou de usar chapéu e começou a usar boné, a gente foi perdendo essa essência. Com a tecnologia agora, essa essência volta. Porque agora eu tenho não mais o olho do seu tião, mas eu tenho o olho da inteligência artificial, que vai perceber que se o lote está se movimentando diferente, se tem animal faltando, se o nível de ingestão de água está menor, a gente vai poder gerir de uma forma muito melhor, né? E da decisão baseada em dado também, né? 100%. Acaba que é um amadurecimento do processo de gestão que essa tecnologia permite e que aí realmente você consegue fazer uma decisão mais técnica. E em tempo real. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a decisão baseada em número e corrigir o jogo durante o próprio jogo, né? Você deu uma visão muito positiva, né, sobre a tendência do setor, olhando por esse lado da tecnologia, e que bom, né, que o agro brasileiro está sempre junto com a tecnologia ali pautando as decisões, os negócios rurais e trazendo melhores resultados para o produtor. Por outro lado, a gente tem um Brasil extenso, com realidades muito diferentes, como você colocou, famílias saíram de algumas regiões, foram abrir, até por isso que elas têm um pouco desse apreço pela fazenda, porque elas foram responsáveis também por levar... da região, exatamente, da cidade, né? Foi isso mesmo. Mas assim, a gente tem essas diferentes realidades. A pergunta que eu te faço é, você acredita que tem como a gente falar de uma forma geral, média, como que você acredita que esteja a maturidade do setor produtivo para que consiga participar do que se enxerga como tendência? Eu tenho com o advento do mundo conectado, um jovem ou adolescente em Tefé, vamos colocar na Amazônia, ou no Pampa do Rio Grande do Sul, provavelmente eles seguem o mesmo influenciador, né? Então isso trouxe uma perspectiva de mundo que deixou todo mundo mais ou menos nivelado. Então, com o surgimento dessas novas tecnologias, esse filho do produtor que vai estar conectado, ele vai saber que existe. Então a velocidade de adoção tende a ser maior que no passado, onde a única informação vinha de uma antena parabólica para quem tinha essa antena parabólica. O cenário hoje, obviamente, é diferente disso que eu estou traduzindo. Hoje nós temos um cenário de baixa produtividade, de 60% das passagens degradadas, de uma ausência muito grande de sucessão, e onde os filhos e netos não querem saber de trabalhar na fazenda, então não tem interesse. E o grande otimismo é que esse filho ou neto não tem interesse para fazer o que o pai e o avô faziam. Ele não está muito afim mais de ir lá fazer cerca igual o pai e o avô fazia. E muito menos trabalhar de segunda a segunda sem ter o tempo dele. As novas gerações se interessam por viver uma vida um pouco diferente do que o pai e o avô. O pai e o avô trabalhavam de sol a sol porque foram formados de forma diferente. Era uma outra perspectiva, o mundo era mais difícil. Então, nesse momento, surge-se uma oportunidade desse jovem voltar para a fazenda, mas não com a perspectiva do boi, da pecuária, da vaca, com a perspectiva da tecnologia. Então, esse é o tema. E a gente precisa muito, Natália, que isso aconteça. Uma área degradada, ela é emissora de gás de efeito estufa. Uma área degradada, ela não dá dinheiro para ninguém. Uma área degradada, ela não gera economia da região. E a gente precisa, então, entrar nessa jornada de transformação dessas áreas, caminhar para o que a gente chama de pecuária regenerativa de alta tecnologia, que é aumentar a vida no solo, tem várias técnicas para isso, e fazer com que esses jovens que são tão ativistas, que a gente sabe o ativismo do mais jovem é muito grande, eles sejam ativistas a favor dessa pecuária raiz, mas no sentido da raiz da planta mesmo, uma raiz forte, de uma planta forte, integrada e assim. E o mercado vai exigir o quê? Pensando em consumidor. O consumidor, primeiro, vai querer uma carne de qualidade, porque quando a gente toma uma bebida, um vinho melhor, fala assim, nossa, esse é melhor que o outro.
Quando você come uma carne mais macia, mais suculenta, a gente quer comer de novo essa carne, né? Então o Brasil tem melhorado muito a qualidade da carne e as pessoas já experimentaram que é uma carne boa. Então a gente vai precisar melhorar ainda a qualidade da carne brasileira, que está melhorando. A gente tem uma genética incrível, tem plantas incríveis, a gente tem tudo, precisa fazer. E a lei de oferta e procura, obviamente, vai definir os preços. Então, sobre mercado, a gente vai viver os ciclos de alta e os ciclos de baixa, bons preços e preços não tão bons, e isso não acredito que vai mudar. O que vai mudar, obviamente, é que a gente vai precisar prestar conta para o consumidor da forma com que esse animal foi produzido, do bem-estar animal, como foi cuidado desse animal, e se é uma fazenda que ajudou o planeta ou prejudicou o planeta. Então, do ponto de vista mercadológico, isso provavelmente vai trazer maior ou menor acesso à nossa carne, principalmente a carne que é exportada. E Cháquer, falando um pouco mais sobre o mercado, né? A gente veio de um período aí longo até de depreciação nos preços do boi e demais relacionados. E agora uma recuperação desses preços, uma possível aí já momento dessa virada do ciclo e que muitos produtores já ficam de olho em como aproveitar esses melhores preços do boi. Então, e você citou vários outros pontos, né? Dessa questão de vamos ter orgulho da produção ali feita sob pastagem, como melhorar os resultados nesse sistema. Por outro lado, confinamento também que é uma realidade no Brasil, que acaba fazendo um papel estratégico ali para o produtor poder tomar a decisão num caso que ele não tenha pastagem. Eu queria que você desse uma perspectiva do que você enxerga assim, por exemplo, para 2025. Então, assim, o que já pode acontecer em 2025 diante do momento que está o ciclo pecuário e o mercado de forma global, né, para essa atividade? Muito bom. Primeiro que a gente precisa lembrar que existem valores médios históricos que navegam em torno de $55 a arroba, entre 50 e 55, de acordo com a cotação que a gente vai verificar. E que os anos que precederam essa queda foram os anos de pandemia e onde a gente teve, normalmente, você olha o preço do boi gordo na linha do tempo, ele sempre fica em cima da inflação medida pelo IGPM. Quando abre o que a gente chama da boca do jacaré, quando a inflação segue uma inclinação e o boi segue outra, ou seja, o que aconteceu? O boi valorizou muito mais, chegou um momento que passou tudo isso, virou o ciclo, e houve uma queda muito grande também. Acontece que a gente ficou com aquela perspectiva, naquele momento, de uma arroba muito alta. Então, aquele valor não era a referência para aquele momento. Quando caiu, a gente tinha uma referência maior. Agora o ciclo virou. O que é o ciclo virou? Basicamente, assim, a gente tem... Se o bezerro está caro, a pessoa não abate a vaca. Se ela não abate a vaca, não tem carne no mercado. Se não tem carne no mercado, a carne fica mais cara. Melhora o ciclo, então você tem ciclo de alta. Como reteve fêmea, produz mais bezerro fica barato, abate a vaca, tem mais carne no mercado, a carne fica mais barata. Então a gente fica rodando esse ciclo. Agora a gente está no ciclo de mudança, a gente vai ter um 2025 com bezerros mais valorizados, com arroba mais valorizada, a gente vai ter um momento de virada de ciclo, então já estamos uma arroba que superou R$300 de forma geral em grande parte do país. Ela deve continuar subindo, não na inclinação dos últimos meses, mas ela deve continuar subindo para a gente chegar no topo do ciclo final de 26. E a partir daí se inicia novamente o tal do ciclo 26 ou 27. Então agora que a gente vai ter bons preços, comercialização, Natália, o importante é o produtor prepare a fazenda dele para produzir barato no novo ciclo de baixa. Se ele entrar no ciclo de baixa com a fazenda rapada, com cerca caindo, com curral velho, com trator antigo, quando o preço cair ele vai produzir caro, porque ele não tem um sistema de produção pensado para produzir barato. Então tudo aquilo que eu falei de manejo de pastagem, de sensor, de novas gerações e tal, esquece, porque ele não vai atrair ninguém vai querer trabalhar nessa fazenda. Então, aproveitar 2025, aproveitar essas novas tecnologias que estão surgindo e olhar para a fazenda pensando na margem de produção, no profissionalismo, na produtividade e levar realmente a fazenda, trazer a propriedade dele para 2025. Sair daquela fazenda dos anos 80 e chegar a uma fazenda de 2025, que é o mais importante agora. Certo, Cháquer. Bom, para fechar então essa nossa conversa aqui, eu queria que você desse assim, visão bem clara do que você acredita que possa virar a chave para a melhoria de eficiência e competitividade da pecuária brasileira frente a outros países.
querer muito pouca coisa. A gente já é muito competitivo quando a gente fala em questões ambientais, porque a gente produz em pastagem, a gente é muito competitivo com preço. É engraçado, desculpa te interromper, mas a gente fala a produção de pastagem como muito competitivo e é ruim quando a gente ouve quem não é do setor e não conhece a realidade colocando isso como se fosse um ponto negativo. Pois é, terrível. E essa passagem fez um bem danado, né? E veja assim, como país mesmo, que a gente vai precisar esclarecer esses pontos ligados ao balanço de emissões de gases de efeito estufa. O bovino não é o responsável pela mudança climática, isso está cada dia mais claro, as pesquisas estão cada vez mais transparentes quanto a isso, mas isso não é dito para a população. A gente precisa, obviamente, não ter desmatamento, a gente precisa ter produção mais eficiente para emitir menos e o balanço de emissões ser negativo, e a gente precisa comunicar com o mundo que a gente está fazendo a nossa parte. Com isso, invariavelmente, somado à qualidade que a indústria já está buscando, a gente vai ter aí um crescimento do valor da carne brasileira no mercado internacional, e isso obviamente vai refletir. Então, é um trabalho a ser feito por todos os players da cadeia. Então, desde a indústria até o produtor, passando, por exemplo, pelo Senar, pelo CNA, né, e pelos demais órgãos que vão ajudar a gente para outro nível. Realmente é isso que faz a cadeia evoluir, né? E no caso da pecuária a gente vê essa questão muito clara de todas as políticas públicas, melhoria da qualidade, como você colocou, tecnologia sendo incorporadas, assistência técnica, enfim, permitindo com que o produtor avance e depois toda a cadeia produtiva avance, fazendo o Brasil ter destaque também nas suas exportações, enfim, é tudo muito conectado. Tudo muito conectado. Eu acredito profundamente que o Brasil vai ser potência mundial vendendo alimento verde sustentável. Então esse é o nosso principal caminho. Certo. Obrigada, Cháquer, pela sua participação aqui com a gente nesse episódio do podcast Eu Sou Agro. Muito bom, muito obrigado. E agora que falamos das tendências para o mercado da bovinocultura de corte, falaremos sobre as tendências para o mercado de leite. E já está aqui comigo o Glauco Carvalho, ele que é pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Seja bem-vindo, Glauco. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês. Já ouvimos um pouco aqui com o Cháquer sobre o olhar, né, uma visão de futuro para a pecuária de corte, falando um pouco de tudo que pode ser melhorado pelo produtor para a gente ter ainda a melhoria da qualidade, sustentabilidade e eficiência produtiva dentro da propriedade. E tem uma similaridade entre pecuária de corte e leite, então eu queria ouvir de você, Glauco, que você colocasse um pouco, primeiro, do cenário atual da pecuária leiteira, né, aqui no Brasil, contextualizasse um pouco esse mercado. Tá bom, acho que as duas atividades têm muita similaridade na questão de eficiência, sustentabilidade, quer dizer, é uma agenda que serve para os diversos setores. A gente precisa sempre buscar avanços nessas grandes pontos de reflexão, de exigência, de conseguir produzir com mais eficiência, com mais competitividade, numa agenda também sempre buscando sustentabilidade, né, econômica, ambiental, social e tudo. A pecuária de leite ela tem passado por transformações muito grandes. O leite, durante muito tempo, ele trabalhou, né, em vários lugares do Brasil. O leite foi com muito pouca tecnologia. A nossa média ainda é uma média mais fraca, quando a gente olha hoje os números gerais de Brasil, em termos de produtividade por vaca, em termos mesmo de produtividade de terra, ainda tem muito para melhorar, mas é um setor que vem passando por uma transformação, eu diria que uma revolução. O leite hoje ele cresce em algumas regiões específicas do Brasil, regiões dos 3 estados do sul do país, em algumas partes de Goiás, Minas Gerais, em algumas regiões do Nordeste. Então, assim, a gente tem polos mais dinâmicos de produção que vêm com muita tecnologia e, obviamente, que essa tecnologia ela também acaba excluindo quem não consegue acompanhar, quem não consegue usar os indicadores da melhor forma possível. E inclusive acaba tirando, né, esses produtores que não conseguem acompanhar tecnologicamente as exigências que a atividade tem, é uma tendência global. Nós tivemos um período de rentabilidade bem mais difícil no ano passado. 2023 foi um ano marcado por um segundo semestre muito complicado. A gente viu manifestações sendo feitas em todo o país. Isso acabou, obviamente que por trás dessas manifestações tinha importações elevadas, tinha baixo preço ao produtor, baixa rentabilidade
A gente entra no 2024 com alguns fatores parecidos. As importações não diminuíram, elas continuaram altas. Inclusive, se a gente comparar, né, o período de janeiro a setembro, a gente vai ver um aumento de quase 7% nas importações em relação ao ano passado. Mas a nossa produção vem crescendo pouco, então nós tivemos um crescimento mais fraco esse ano e a demanda veio muito bem. Tem alguns fatores que nos ajudaram muito ao longo de 2024, tem ajudado. A gente começou o ano falando de um PIB crescendo próximo de 1,5% e a gente deve fechar próximo de 3%. O mercado de trabalho está vindo bem aquecido, com indicadores bons de pessoas ocupadas, salário médio. Tivemos a antecipação de recursos de precatórios, tivemos programas sociais, tudo isso acabou puxando o consumo. Então a gente fecha um ano aí com um crescimento de produção próximo de 1,5%, com crescimento de importações e com preços de leite que vieram se mantendo numa tendência mais de valorização ao longo do ano, e acaba que a gente termina o ano muito melhor do que a gente imaginava no início do ano. A gente pega preços de leite próximos de R$ 2,90 no mês de outubro, e no ano passado, nessa mesma época, a gente tinha preços próximos de R$ 2,00. Então você tem um ganho, e eu estou falando em termos reais, já deflacionado pelo custo. Então você tem uma melhoria de rentabilidade. Eu acho que isso coloca um cenário mais positivo para o ano, inclusive para a indústria também, foi para o setor como um todo. Eu ia perguntar para você sobre as perspectivas de oferta e demanda para o próximo ano, até considerando um pouco do que você disse, O produtor ele busca sempre uma melhoria na sua rentabilidade. O Brasil é um país que produz leite muito consumido, ou que é produzido e é consumido internamente. Então tem uma produção que cresce pouco e uma produção global também crescendo de forma bem fraca, E por outro lado, esse consumo para equilibrar essa questão de produção-consumo, o Brasil em muitos momentos acaba importando leite, então eu queria que você falasse um pouco dessas perspectivas de oferta e demanda, até na questão global, e como que isso pode influenciar o mercado nacional e como que ficariam essas perspectivas aí para a rentabilidade do produtor. Então, esse é um ponto importante, porque a gente acaba sendo muito afetado por movimentos internacionais, até movimentos internacionais de preço, já que o Brasil, atualmente, a gente tem importado de 8% a 10% do nosso consumo, vamos dizer assim. Então, quando os preços internacionais recuam, acaba deixando a importação mais competitiva. O que a gente viu de 2023 até esse início do segundo semestre de 2024 foi um recuo da produção mundial dos principais exportadores. A gente dá uma olhada para a Europa, Estados Unidos, mesmo Argentina, Uruguai, quer dizer, os grandes países que exportam leite, eles tiveram uma produção recuando. E esse recuo de produção acabou dando uma sustentação para preços internacionais, então a gente fica com preços de leite em pó aí vindo ao longo de 2024 no patamar de $3.500 a tonelada. Não é um preço ruim, é um preço acima da média histórica, que fica muito mais próximo dos $3.200, $3.300. E quando a gente olha para frente, quer dizer, por que a produção caiu? A produção caiu porque a rentabilidade estava ruim. Da mesma forma que nós brasileiros e os produtores brasileiros tiveram problemas de rentabilidade em 2023, os argentinos tiveram, os norte-americanos tiveram, os europeus tiveram, então a situação apertou no mundo todo. Quando a gente olha para frente e analisando um pouco os últimos 4, 5 meses, quer dizer, o segundo semestre, vamos dizer assim, de 2024, nós tivemos uma reversão um pouco desse quadro, o cenário de rentabilidade ele melhora. A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê na Argentina, a gente vê no Uruguai, a própria Oceania tem, a Austrália, a Nova Zelândia tem crescido um pouco a produção. Não são volumes expressivos, porque a gente cresce sobre uma base que é ruim, que foi o declínio que nós tivemos no último ano. Mas a tendência é que a oferta global recupere. E aí, quando a gente tem uma tendência de oferta global melhor, a gente tem uma dependência muito grande de China. E a China hoje é um grande gargalo para o setor lácteo, porque por ser um grande importador, à medida que ela tira um pouco o pé das importações, ela mexe com o mercado.
Então os preços de lácteos no mercado internacional, eles não subiram mais no último ano, por quê? Porque a China não puxou demanda. Se a China tivesse puxado mais demanda, a gente ia ver leite em pó bem mais caro. E as previsões para a China não são boas, né? Eles têm um problema de mercado imobiliário muito grande. Para se ter uma ideia, o último levantamento que eu vi de residências na China, são 90, a estimativa, né? São de 90 milhões de residências vazias na China. Dessas 90 milhões de residências, 20 ou 30 milhões não foram nem vendidas. Então você tem uma questão imobiliária complicada, e a população, também as projeções são de redução de população. Então isso mostra que, quando a gente olha para frente, a tendência é que a China compre de fato um pouco mais. No leite, eles têm inclusive estimulado a produção interna. Então a China, que chegou a ter uma autossuficiência de 60%, 70%, hoje tem uma autossuficiência de 82%. Dificilmente vai conseguir ter 100% de autossuficiência, mas eles vêm abastecendo parte do mercado deles. Posto isso, o que a gente vê para preço internacional para 2025? São preços um pouco mais baixos, né? Quer dizer, preço um pouco mais baixo lá fora também tende a colocar preço um pouco mais baixo aqui dentro. Por quê? Porque a gente vai ter alguma recuperação da nossa produção, ainda que de forma modesta. A gente tem visto produtores com boa rentabilidade crescendo e investindo na atividade, mas nós temos um grupo grande de produtores com menor rentabilidade, muitos deles sem assistência técnica, produtores que às vezes não sabem bem qual que é o custo de produção deles, às vezes não tem sucessão na atividade ou já estão com nível mais avançado de idade, e aí fisicamente já complica a atuação na atividade de pecuária de leite. Nós estamos vendo também no campo uma dificuldade muito grande, não é só do leite, de outras atividades também, para a mão de obra, e o leite é uma atividade muito intensiva em mão de obra e exige, né, que os trabalhadores morem na própria fazenda. Então é uma série de gargalos que tem desestimulado uma parte do setor e uma outra parte que vem investindo. Quando a gente soma tudo isso, a gente vê crescimentos muito pequenos, quer dizer, crescimento esse ano será um crescimento de produção próximo de 1,5%, não vai ser mais do que isso. Para um ano que teve uma rentabilidade melhorando, se esperava mais. Mas tem muita gente que não tem conseguido ter esses mesmos resultados. Então a gente percebe e a gente analisa com um preço um pouco mais baixo que o 2025 vai ser um ano um pouco pior em relação ao 2024, mas vai ser um ano bom quando a gente compara com o padrão histórico. Eu acho que a questão da demanda é um fator que a gente vai precisar ficar mais atento. As previsões de crescimento econômico são menores. Alguns impulsos que a gente observou esse ano, que é o delta, né, o delta de recursos vindo de precatórios, o delta de recursos vindos de programas sociais e o próprio crescimento do financiamento, né, do empréstimo para pessoas físicas, que é algo que veio muito forte e ajudou as vendas de supermercado, de lácteos, etc., o crescimento tende a ser um pouco pior, até porque a gente está tendo um cenário de taxa de juros maior, né, uma inflação um pouco mais alta do que se esperava. Então tudo isso deve trazer a demanda para um patamar um pouco mais fraco e aí tende a segurar um pouco os preços de leite. Mas ainda assim é um cenário bastante positivo, mas principalmente para quem consegue trabalhar na atividade leiteira com boa gestão, com assistência técnica, com bons números, para a partir daí tirar resultados positivos. Era exatamente sobre isso que eu ia te perguntar, porque considerando que então não tem essa demanda tão crescente, né, um pouco mais tímida e que deve ter essa recuperação de oferta e uma pressão nos preços, o produtor tem que ajustar, fazer a sua gestão ali dentro da propriedade para conseguir melhores resultados. Por mais que a gente tenha também uma expectativa de uma safra de grãos maior do que a anterior, então podendo segurar um pouco o preço de grãos, né, como insumos para a atividade, mas eu queria ouvir a sua visão do que você acredita que o produtor pode ajustar ou deve investir dentro do seu negócio para que ele consiga realmente ter resultados melhores, por mais que a gente possa ter um ano à frente com preços um pouco menores, como você citou. O leite, ele, como eu falei no início, né, ele está cada dia mais intensivo em capital, cada dia mais concentrado, um setor em consolidação, com uma necessidade muito
grande de gestão e controle. E é importante ter gestão e controle para conseguir tomar boas decisões. E o produtor precisa estar também, vamos dizer, acompanhando o mercado. Né? Acompanhando o mercado para fazer boas compras, para olhar um pouco o cenário de preços para venda. Então essa busca de informação, que hoje ele tem várias possibilidades, vários canais de informação. A informação hoje circula muito mais rápido do que circulava. É obviamente que é importante selecionar boas fontes de informação para que tenha informações relevantes e de qualidade. Mas o produtor ele tem que olhar muito bem dentro da fazenda dele, né? Os indicadores que a gente vê de fazendas mais rentáveis, fazendas menos rentáveis, uma boa parte do sucesso está nos indicadores de produtividade das vacas, produtividade da mão de obra, produtividade da terra, e está também na estrutura do rebanho. Às vezes eu tenho muitos animais no rebanho em relação às vacas em lactação que eu tenho. Tudo isso gera custo, isso gera perda de eficiência e gera menos receita. Então, o produtor, por isso que é importante ele estar na assistência técnica. Dia 5 de novembro, na discussão do AgriBenchmark na CNA, nós tivemos uma discussão interessante sobre isso, né, mostrando números de fazendas mais rentáveis, fazendas menos rentáveis, uma série de indicadores importantes para a atividade, para o sucesso da atividade, e que são indicadores exatamente relacionados à produtividade, estrutura de rebanho, que vai permitir o produtor tomar boas decisões. Muitas vezes o resultado ele não está vinculado diretamente tanto ao preço do leite, mas o sucesso está muito mais relacionado ao menor custo de produção, e é onde o produtor precisa estar mais focado. E olhando essas fazendas, né, com melhores e piores resultados, e a gente sabe que a atividade leiteira é muito diversificada e pulverizada no Brasil, perfis diversos de produtores, tem espaço para todos os produtores na pecuária de leite? Tem espaço, sim. Esses espaços vão ser ocupados cada vez mais por aqueles produtores que estão, de fato, trabalhando com uma eficiência e com uma gestão mais refinada. Mas tem espaço, sim. Quando a gente faz, olhando dados, né, de diversas fazendas, fazendo algumas comparações, a gente vê que é possível produtores pequenos, médios e grandes terem bons resultados econômicos, desde que ele tenha bons indicadores técnicos e econômicos dentro da fazenda. Então, o leite ele tem ficado seletivo, mas há oportunidade para todos. Isso acho que é um ponto importante, porque às vezes a gente pensa, no leite só vai ter sucesso quem é grande. Não, de fato, quem é grande vem crescendo mais. Mas há espaço para quem é pequeno, para quem é médio. A gente não pode deixar de lembrar, né, que a pecuária de leite, em termos de número de produtores e mesmo em termos de volume de leite, os pequenos e médios produtores têm uma representação muito grande nessa atividade. A gente olha números de produtores com até 500 litros de leite em vários estados. Quando a gente soma, não em termos de produtores, que aí se a gente somar o número de produtores, a gente vai ver que supera 70%, 80% dos produtores, mas mesmo quando a gente soma o volume de leite, a gente chega a números próximos de 20%, 30% do leite daquele estado vindo de produtores desse perfil. Então é um perfil de produtor que tem muito leite sendo ofertado no mercado. Então é importante a gente trabalhar muito alinhado com esses produtores, proporcionar, né, e aí cooperativas, laticínios, todos os programas de assistência técnica, buscar proporcionar um salto de produção para esses produtores. Não vão ser para todos, a gente sabe que isso acontece em todos os setores, mas os produtores que têm interesse, têm potencial de crescer, passar de 500 para 700 litros de leite, passar de 300 para 500, passar de 200 para 400, e a gente ir fazendo todo esse trabalho para melhorar os indicadores na fazenda, melhorar o custo de produção dos produtores, melhorar com isso o custo de produção dos derivados, ter um ganho de eficiência também nos laticínios em termos de logística, de processamento, investimento em inovação em termos de produto que puxa consumo, e a gente tem um grande mercado interno,
porque isso vai ajudar a gente a evoluir, né, na competitividade da cadeia produtiva, inclusive revertendo um pouco o movimento de importação que a gente vê hoje no mercado brasileiro, que é crescente. A gente espera poder melhorar a eficiência produtiva em todos os perfis de produtores, né? Incorporação de tecnologia, assistência técnica e gerencial, melhorando esse processo de gestão, novas práticas, enfim, dentro da propriedade, para que esse perfil de produtor também consiga ter melhores resultados e continue contribuindo e não tirando até essa especificidade da cadeia produtiva leiteira no país. Exatamente, perfeito. Só um ponto que você comentou, que eu acho que é de extrema relevância, é que quando a gente olha produtores eficientes e não eficientes, a gente vê eles em todos os perfis. Né? Não é questão de tamanho, Não né? é uma questão de tamanho. Então, a trabalhar a eficiência dentro das propriedades, ela é importante em todos os perfis de produtores, porque às vezes a gente tem produtor hoje com volume alto, com baixa eficiência, muito capital empatado na atividade e uma rentabilidade muito ruim. Né? E isso acontece em todos eles. Da mesma forma que a gente vê que melhorias levam a ganhos de eficiência e ganhos de competitividade em todos os perfis de produtores no Brasil. Isso não é uma competição de tamanho nem de sistema produtivo, mas é realmente a gestão dentro de cada perfil ali de produção. Perfeito. Glauco, muito obrigada pela sua participação. É bom ter uma visão assim e poder compartilhar com produtores e outros profissionais do setor que estejam acompanhando o setor agropecuário, né, de forma geral, e tem uma previsibilidade de como ficará o mercado no próximo ano. A gente espera que realmente cada vez mais o setor consiga evoluir, assim como já tem evoluído, junto com outros setores também. E eu agradeço demais a sua participação aqui nesse episódio. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com todos que estão nos ouvindo. A gente fica sempre à disposição para fazer outros bate-papos, outros podcasts aí no futuro. Muito bom, Glauco. Bom, e o Chácara e o Glauco estiveram com a gente aqui na CNA no evento Benchmark Agro Custos Agropecuários 2024-25, que foi realizado no dia 5 de novembro de 2024. E vocês que gostaram do conteúdo, convido a acompanharem mais do que foi falado nesse evento aqui da CNA por meio do link que vai ser deixado na descrição desse áudio ou desse vídeo que tem a transmissão completa desse evento. Obrigado por estar aqui com a gente. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.